Fala galera, mais uma semana de CF Block Talks, mais um lançamento, então mais uma sexta-feira que você, treinador de CrossFit, você simpatizante de CrossFit, senta a bunda em algum lugar de paz, bota esse podcast no ouvido e aprende um pouquinho mais sobre um outro assunto. E hoje o convidado, ele é especial, né, Huguinha? Sim, 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 sim. Vou arriscar, hein? Vamos ver. Aujourd'hui, avec la présence de Gui Borba. Aê! Super, bravo, Salva de merci palmas. beaucoup. Puta que pariu. Bonjour. Hugo, agora traduz. Bienvenue, Gui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mon ami. E aí, preparado para hoje? Preparadíssimo, sempre, tamo aí. Galera, É não isso podia faltar aí. introdução melhor hoje pro episódio, né? Para quem Super, não merci sabe, para beaucoup. quem está de fora aí escutando, o Gui, quantas vezes você foi para a França e assim, é um francês fluente já? Na verdade, a gente sempre tem um probleminha com o francês aí, que o francês é trabalhoso, mas a gente se vira bem. Se vira É bem. isso E quer dizer aí. que ele é fluente, então, tá? Quer dizer que ele é influente. Galera, pra gente aqui do CF Block Talks, eu e o Guinho, é muito bom ter o Gui Borba aqui junto com a gente. É um cara, um treinador de nível 3, um cara gigantesco que sabe muito. E é um cara aí que vem mudando toda essa visão sobre o CrossFit Kids aqui no Brasil. Então, eu considero assim, ele o cara que sabe conduzir isso, o cara que sabe explicar sobre isso. Então, que é algo que muitos de vocês, senadores, querem colocar no box de vocês, mas ainda falta algumas ferramentas. Então, é importantíssimo a gente, ó, abrir os ouvidos para escutar alguém que sabe com propriedade, tá bom? Gui, é Aí. um prazer ter você aqui com a gente, irmão. Prazer meu. Primeiro, obrigado pela oportunidade. São duas referências para mim na minha caminhada. E vou me apresentar um pouquinho. Meu nome é Guilherme Borba, sou de Sete Lagoas, Minas Gerais. Sou head coach na Bravery CrossFit e trabalho com kids desde 2017. Então, desde 2017, a gente vem trabalhando firme ali com criança de 3 até 17 anos, que são os adolescentes. E a Yeah. gente vai falar um pouco disso hoje. Yes. Uhul. Só para quebrar um gelo, vamos para um jogo rápido aqui. Bora? Quem está Sempre bom. ouvindo aí já entendeu aí que o Gui é um amante do francês, é um amante da França. Gui, jogo rápido. Croissant ou pão de média? Ou pão francês? Bom, Francisco. Pensou 1-0 muito. Brasil! Uma vez 1-0 Brasil, pão com Brasil. manteiga. Pão com manteiga. Cristo Redentor ou Torre Eiffel? Tô rico. Torre Eiffel. Opa, 1-1, Um hein? a 1-1. um, Vai ter empatou. gente aí atrás te xingando, hein? Certeza, certeza. Macarons ou brigadeiro? Brigadeiro. Ah, Brigadeiro. não. Ó, tá virando o Ó, jogo. caipirinha ou champanhe? Eu não bebo, mas Uh, ficaria com. Eu ficaria com a caipirinha pelo limão ali, uma limonada. 3 a Ficaria 1. com ela. 3-1. França ou Brasil? Ai, Brasil. difícil. Brasil, Brasil. A dúvida sou eu, Brasil. É Olha, difícil, é eu difícil. acho que você pensou demais, hein? Eu tenho. É difícil. Eu tenho a França do coração, mas é Brasil. Brasil é Brasil. Legal, Gui. Assim, antes da gente começar o tema do episódio de hoje, onde que surgiu esse amor pela França que você tem? Na verdade, eu sempre gostei de estudar um pouco de línguas, e aí eu comecei a estudar francês por conta própria. E aí eu conheci minha atual esposa, e ela é metade francesa. O avô dela é francês. E aí meio que ligou porque eu falei, ó, eles falam francês, eu tenho que aprender isso. E aí eu comecei a estudar frequente, 2 vezes na semana, e ela nunca tinha ido. Eu falei, ô, vamos para a França em 2022, foi a primeira vez. Aí ela, vamos. Aí coincidiu da gente ter no summit o Daniel Chef, que é da França. E aí eu cheguei nele e falei que eu tô indo para a França em tal data. Você posso ir lá conhecer os boxes? Ele falou, claro, vai ser um prazer. E aí, dos meus 30 dias de férias, viraram uns 18, porque uns 12, 15 foi com CrossFit.
Minha esposa quase me mata por isso, mas aí eu acabei ficando 3 dias em cada box, 3 em Bordeaux, que é o Louvre 2, 3 no Louvre 1, 3 no Louvre 3, que são em Paris. Então eu realmente tentei puxar o máximo ali, eu gostei daquilo. E aí no ano seguinte já teve os French Throwdown, que é o campeonato ali da França, e eu já me inscrevi para ser juiz, eles já me chamaram, então eu fiz aquela mesma conexão. Então, assim, meio que ligou CrossFit com francês, com França e virou aquele combo. Que Aí eu legal, hein? tem uma cidade pertinho lá de Paris que chama Orleans, onde eu tenho um contato maior. Então, eu já fui para CrossFit lá, já cheguei a ajudar em algumas aulas de CrossFit, CrossFit Teams. Então, assim, é tudo que eu gosto e juntou ali. Caraca, que Legal, que animal. experiência massa. E isso era uma curiosidade que eu tinha. Eu falei, mano, isso aqui eu tenho que perguntar pro Gui. Eu quero saber de onde surgiu isso. Que legal, irmão. Juntou o que a gente gosta ali Você com só o que o foi o pessoal lindo, né? gosta e só foi o lindo, foi acontecendo. Que legal. Gui, conta pra gente aqui como é que foram os seus primeiros contatos com o CrossFit, né? Então, descobriu a metodologia, seu caminho para fazer a certificação de nível 1. Como foi todo esse processo? Na verdade, eu estava na faculdade, terceiro período, e a gente tinha um estágio a cada período. E meus 2 primeiros tinha sido uma creche. Eu sempre gostei de criança, eu tinha sobrinhos, então tinha essa ligação automática. E aí no quarto ou quinto período eu precisava de um estágio numa área de academia. E aí eu não era muito fã da musculação em si. Eu já tinha tentado fazer, eu não gostava, eu gostava de futebol, de correr. Então eu fui procurar um futsal. Então a faculdade me permitiu fazer o futsal. Só que indo para Sete Lagoas, que é a cidade que eu moro hoje, eu morava em uma cidade menor, eu passei numa avenida e tinha bem grande, CrossFit. E eu nunca tinha visto aquilo. Eu falei, ó, é uma academia diferente, não tem o que eu tô habituado a ver. Eu parei de um outro lado do córrego, eu parei minha moto, eu tinha uma moto, eu atravessei andando e cheguei aqui. Eu tô fazendo um estágio de faculdade. Você tem que fazer 2 meses, vocês não tem que me pagar nada. Eu tenho que vir aqui ajudar com alguma coisa, vocês têm que assinar para mim. Foi desse jeito que eu falei. E aí o dono, ele falou, olha, atualmente eu tenho um estagiário, eu não gosto de pegar dois porque eu tenho que ajudar ele. Então, no momento, não tem vaga. Eu falei, beleza, obrigado. Aí eu continuei com a ideia do futsal, que eu já estava pronto para aquilo, e eu tinha 2 semanas para entregar os papéis para a faculdade. E eu esperei o máximo, porque eu tinha gostado aquele treco diferente. Eu falei, pensa, Uhum. na minha turma, todo mundo lá com academia, com futebol, futsal, eu entrar com um treco que ninguém conhece. E eu não sabia o que era CrossFit ainda. E aí passou essa quase 2 semanas, uns 10 dias, alguém me ligou, porque eu tinha deixado meu número. Aí me ligou a recepcionista perguntando: aqui, você conseguiu estágio que você estava procurando? Eu falei: não consegui ainda. Mas na verdade eu tinha conseguido. Eu tinha gostado daquele nome sem saber o que era. E aí eles falaram: ó, a gente tem vaga para vir de 6 da manhã até 10 horas para acompanhar. Eu falei: tô dentro. E aí eu morava na cidade vizinha. Eu já comecei uns 2, 3 dias depois. Eu, trabalha, é, eu trabalhava na época de garçom num hotel. Então eu fazia o estágio no dia que eu podia e continuei trabalhando. Eu fiquei os 2 meses, que era obrigatório, e aí na hora dele assinar o papel para mim me agradecer, ele me ajudou com alguma coisa financeira, me agradeceu, falou que tinha gostado de mim. Eu também falei que eu tinha gostado muito e me propôs continuar. Aí eu falei, claro, e aí foi o ganho da minha vida. E automaticamente eu já pensei no hotel que eu trabalhava. Eu falei, eu tenho que sair de lá. Eu gostei disso aqui. E aí eu já comuniquei que eu não poderia ficar, porque era uma coisa que já era da minha área. Eu esperei aquele um mês de cumprir o aviso ali, fiquei um mês, uns dois, e fiquei na CrossFit. Fiquei os 2 meses que eu precisava, fiquei mais uns 4 meses, e aí eu fui procurar saber o que, que eu deveria fazer para continuar indo bem no CrossFit. Aí sim veio uma apostila de level 1, que eu não fazia ideia o que, que era. Então, eu acho que no meio de 2018, então tinha uns 8 meses Pode ali que eu deixar. já estava no meio CrossFit, eu procurei saber pelo level 1. Eu procurei meu chefe do lugar, porque o investimento é alto, sabia de onde tirar aquele dinheiro. E eu liguei para minha avó, falei, vó, tô querendo fazer um curso aqui do lugar que eu tô trabalhando de CrossFit, tu não ajuda aí. E ela falou, vamos ajudar. Aí pedi ajuda ao pessoal da própria CrossFit também, para pelo menos, sei lá, financiar para mim. E aí a gente marcou o curso para Goiânia, na Punk, em 2018. E aí já tava uns 8, 10 meses ali no estágio no CrossFit. Eu fui lá, fiz o level 1 e aquele encanto do level 1 para todo mundo, foi incrível, uma mudança de chave. A gente volta outro. E
Aí foi, se eu não me engano, em junho, agosto de 2018. E nesse meio período, eu cheguei para o meu chefe e falei que a gente não tem criança aqui, eu não vejo muita coisa voltada para criança. Você não tem interesse de a gente talvez trazer criança para fazer CrossFit, não? Ele falou, tem interesse, se você tomar conta do negócio e eu puder auxiliar de alguma maneira. E aí foi onde a gente começou com Kids. A gente, me lembro, na primeira aula tinha uma aluna, me lembro o nome dela, tinha uma aluna. Não tinha muita experiência com a coisa, a gente implementou, a gente tentava fazer uma redução do adulto para a criança, porque é o que a gente tinha no momento, até criando um pouco de habilidade, e no início de 2019, no início de 2018, eu procurei saber do curso do Kids, e aí no mesmo esquema, procurei recursos, procurei ajuda, a gente correu para Goiânia, lá para Pânico, para fazer o curso do Kids, janeiro de 2019, isso. E aí eu fiz o curso do Kids, voltei com um pouco mais de bagagem, a gente implementou mais coisas na turma Kids, e aí começou o Kids. A gente meio que deslanchou e não parou mais. Então deu para ver assim que a importância da gente não perder as oportunidades, né? E você falou, você estava com outro estágio, né? Eu tava Você com já muito estava distante. você já estava com uma garantia, né? Você realmente acreditou aí no potencial do CrossFit e realmente, né? Dá para ver, acho que a história de todo mundo assim, né? Vem dessa paixão, né? Do realmente, caraca, acreditar nisso aí pro futuro. Então, deu para ver, Gui, que você é um cara que desde a faculdade já meio que trabalhava com as crianças e já embalou, né? O curso de nível um e uma Falou. especialidade, né? E foi tudo assim, meio que no embalo, não teve nenhuma pausa para eu falar, será que é isso mesmo? Mas era aquilo e a gente continuou indo. Cada aula de CrossFit a gente tentava melhorar um pouquinho, enxergar o que era o melhor para uma criança, o que elas gostavam mais. E primeira turma uma criança, segunda duas, terceira três, quatro, cinco. E aí os próprios alunos de uma turma da sala chamavam o convite, ficava. E a gente foi criando turma. Aí a gente pensou, essa coisa de todo mundo na mesma turma não dá, a gente tem que começar a pensar na idade. O que é a idade? E a gente começou a implementar o que a própria CrossFit ensina. Vão ter uma turma menor aqui, de 3 até uns 5 anos, uma de 6 até uns 10, de 11 até 17, e vamos vendo o que que dá. E é o que a gente fazia. E a gente começou a ter duas turmas a princípio, uma menor e uma maior, é assim que a gente chamava, e aí foi tendo aluno. Até o ponto da gente conseguir realmente criar o programa, falar, não, a gente tem uma turma de 3 a 5 anos, a gente tem uma turma de 6 até 10, e a gente tem uma turma que de 11 a 17, e se possível a gente separa lá no meio, de 11 até 15, de 15 até 17, que é o que eu tenho hoje. Então, dali para cá, a gente só tem manutenção no programa, manutenção, e a gente foi retendo aluno. Então, por exemplo, hoje na Brave, a gente fez uma mudança de espaço tem um ano. Então, se a gente tem 250 para 270 alunos adultos, a gente tem cerca de 70, 80 kids, programa kids, ali de 3 Caraca, até 17 anos. Então eu tenho um terço, quase um quarto é kids do número de alunos de adultos. Então é um número grande e a gente vem conseguindo manter isso. Toda semana a gente tem uma aula experimental, toda semana a gente tem um aluno novo. Então a gente consegue realmente levar o programa, fazer ele crescer e mostrar que ele cresce, mostrar que ele é assim como o programa do CrossFit, o normal. Então é uma coisa que funciona. Legal, Gui, já pensando nisso que você falou, né, você consegue enxergar a importância de levar esses hábitos do exercício físico para as crianças desde cedo, né? Então, como que você faz para engajar isso dentro das suas aulas? Porque, assim, assim como os adultos, também existem crianças que não são muito interessadas em se exercitar, principalmente hoje em dia. A criança adora uma tela. Então, como que funciona isso? Ó, para cada idade a gente tenta colocar uma importância maior para cada coisa, mas assim, no contexto do programa a gente dita que a gente tem que se divertir, tem que se socializar, então eles têm que estar ali, tem que conversar com o outro, tem que se movimentar. Então em toda aula eles têm que ter essas três coisas. Às vezes mais de uma, menos de outra. Então o que que a gente tenta dentro de uma aula é entregar as três coisas. Alguns gostam mais do movimento, e outros mais de divertir, outros mais do social, e tem que ter os três. Então se eu tenho os três, em algum momento eu vou extrair o que eu quero. Então eu quero que ele se movimente ao máximo, mas eu tenho que entregar a diversão ali um pouco também.
não fica aquela coisa maçante que não funciona. Sim. Então, em toda aula tem que ter um pico de socialização, um tempo para aquilo. Eu tenho que sim extrair um movimento muito bom sem pensar que eu vou mandar alguém para o games, e eles têm que se divertir. Então, a partir do momento que eles chegam ali, sabe, ó, a gente vai ter uma coisa que talvez eu não goste, que é movimentar, se mexer. Mas eu vou ver um colega, eu vou brincar um pouco, e aí eles vão entendendo que a vida não é só o que a gente quer ou o que a gente gosta. Uhum. E começa a dar um pouco de importância para isso. E olha que legal isso que você falou, né, Gui? Porque é importantíssimo a criança, desde pequena, já saber isso. Porque quantos adultos a gente não tem que lidar hoje em dia que não entendem esse fato, que às vezes você tem que fazer coisas que você não gosta. Então, olha isso, né? O Hugo trouxe a mudança de hábito para as crianças e como isso vai refletir lá na frente, né? E olha o papel que importante, né? De mudar isso na Uhum. cabeça dos pequenos, né? Sim. E realmente muda e eles próprios vão se autoajudando. Por exemplo, eu tenho uma aluna de 4 anos que a aula dele dura 30 minutos. Então ela já chega para mim e fala: vamos fazer o pique e cola? Na hora que ela chega, vamos fazer aquela Hum, parte que geralmente a gente faz e depois eu pique e cola? Ela, tá bom. E eu não sei o que ela cisma com o relógio, na hora que o relógio chega no 2 e o 0, nos segundos, ela já deu 2 e o 0, podemos ir pro pique e cola? Então, assim, ela sabe que tem uma parte que ela não é muito fã, que vai acontecer, que tem que acontecer, que é importante para ela e vai chegar no momento que ela quer. Então, eles entendem o plano da aula, eles sabem que o que, que vai ter na aula e vai chegar em algum momento algo que todo mundo gosta. Só que eu preciso de alguma coisa para mim. Eles sabem que eu, como professor, preciso ver deles alguma coisa. Então, eu chego lá, olha, eu quero ver aquele agachamento bom. E eles vão lá e fazem o agachamento bom. Eles sabem o que, que é bom, o que, que não é. Por vezes, eles não querem fazer aquele agachamento bem bonito, travado, porque é incômodo para a gente, para eles também. Então eles vão lá, relaxam o corpo para fazer uma piadinha e falam isso não. Eles vão lá se arrumam. Então uma criança de 4 anos ela sabe fazer isso. E aí eu tenho uma aluna que ela começou comigo com 8, hoje ela tem 14. Ela começou lá naquela primeira escolinha minha lá, hoje ela tá com a gente. E aí todo mundo olha para ela e fala, olha, ela tá aí tem 6 anos. Então Uhum. nosso foco é pegar aqueles 4 anos, levar para a turma do 6, levar para a turma do 10, levar para o 14, para o 16, e ele não vai parar. Isso é muito legal, né? Você poder acompanhar o crescimento de uma criança e ver realmente que, tipo, ela tá se desenvolvendo. Porque, tipo, é muito legal o crescimento deles, né? Não só da parte de coordenação motora, mas, tipo, também da parte física mesmo, né? Porque você vê uma criança e passando pelas fases da vida dela e, tipo, meu, a menina começou com 8 anos com você, agora ela tá com 14. Então ela começou criança e ela já tá adolescente. Então é muito isso é legal muito isso. Realmente louco. maior que eu. Maior que eu, você olha assim e fala, era aquele menino. E até a gente mesmo, eu me lembro assim, eu dando aula para ela com 8 anos, eu dando aula para ela hoje com 14. Então até a gente, a mudança que acontece dentro da gente, quando a gente tem essa base, a gente vê esse aluno que você deu aula, esse aluno, esse mesmo aluno, você consegue ver o tanto que você melhorou. O quanto de coisa que você poderia ter feito diferente lá, mas você aprendeu para chegar aqui e fazer melhor. Então a própria aula, Uhum. ela vai mudando assim como a gente vai se auto-melhorando ao longo da vida. Então, Sim. acontece uma evolução ali também na área. Caraca, Gui, muito legal, né? E você falou um pouco dos números, né? De crianças, né? Que você tem, claro que são crianças teens, kids e ficam nessas diferenças de idade, né? O que eu quero trazer um pouquinho aqui é para você compartilhar um pouquinho das estratégias para começar um programa de kids no boxe. Porque só me tira uma dúvida. O boxe que você estagiou lá no início é o mesmo de agora. Não, não, teve uma mudança. Teve uma mudança. Show. Teve, Mas teve. assim, o início de um programa Kids lá no box. Por que que eu falo isso, né? Por que que eu vejo que o CrossFit Kids é difícil, mas não é impossível de se manter consistente assim como você faz. É difícil, mas não é impossível. Por quê, né? A gente vende o produto, não é para as crianças, é para os pais. Sim, sim, tô Mas completamente. uma criança feliz passa a felicidade para o pai e assim isso Com vai ser certeza. recíproco. Então, da mesma forma que a gente pega o adulto para evoluir no CrossFit e mostra a melhora deles, a gente tem que fazer isso com a criança.
Então, essa sua aluna que começou com 8, está com 14, ela viu mudança nesse tempo. Não só ela, como os pais, que são os pais que Sim, pagam a com certeza. mensalidade dela, não é verdade? Com certeza. Então, assim, estratégias aí para a gente iniciar um programa Kids no Box. Porque não é só fazer o CrossFit Kids, você precisa ali se engajar, entender o seu público, né? Sim. Por exemplo, essa aluna que começou lá e está aqui até hoje, ela começou primeiro, depois veio a mãe. Então a gente consegue, de certo modo, engajar para que os pais entrem, ou o contrário, a gente tem o pai lá e que, de certo modo, ele vê valor naquilo e coloca a criança. E o nosso foco é isso, é que realmente vira uma comunidade, a família esteja toda lá. A gente tem família que, pai, a mãe, mais 3 crianças, então todo mundo lá. Esse é o nosso foco. A gente quer que todos os pais que estão lá estejam o filho ali também. E eu sempre falo que o negócio é começar o programa. Então, eu tenho que ter uma noção do que eu vou colocar numa aula, o quanto de tempo que eu vou gastar para aquilo, quais idades que eu vou colocar naquela aula, para eu também não colocar um de 3 um de 12 anos. Eu tenho minhas prioridades na aula, eu falo que sempre a minha é movimentar, socializar e divertir. Então, na minha aula tem que ter essas 3 coisas. E, independente da idade, claro que para cada um é um pouco mais disso, um pouco menos disso. E aí, para começar, o que eu faria? Eu montaria meu plano de aula, eu montaria o horário que eu vou dar essa aula, número de crianças que eu vou atender por essa turma. Por exemplo, se eu estou começando agora, eu não tenho muita experiência, 5 alunos eu acho que é bom, no máximo. E a gente sempre fala que nada supera o grátis. Então, se eu divulgo que eu vou ter uma aula de graça para criança, vai vir criança. E aí, se todo mês eu grito de novo, ei, vamos ter uma aula grátis aqui. Nada supera o grátis. Todo mundo quer alguma coisa grátis. Então, toda vez que eu refaço isso ali, eu tenho uma criança a mais. E se 5 crianças novas? Pelo menos uma fica. E aí você vai conseguindo fazer isso, engajando, engajando, engajando. Então, o negócio do Kids é começar, porque a gente fica com tanto receio do começar e não começa nunca, e aí não acontece. Mas se a pessoa começou, ela tiver um pouco de paciência de que talvez a cada mês ela vai ganhar um aluno, e daqui 12 meses, que é um ano, ela vai ter 12, ela vai ter 24, as coisas acontecem. Então, o que eu vejo muito é as pessoas até tentarem começar, demanda um pouco mais de paciência. Não sei se hoje em dia as pessoas já não têm muita paciência, já acaba que desiste muito cedo, mas é começar a esperar um pouco, pensar que nada supera o grátis, fazer um convite para a escola. Ei, traga um coleguinha na próxima aula, dia do amigo. Não existe nada dia do amigo, você criou. Então, não é muito difícil fazer a coisa. Na verdade, é mais fácil do que parece. E aí a gente deixa a coisa fluir que ela flui. Você Acho que o lance comentou maior sobre. aí é você ter consistência naquilo, né, Gui? É Tipo, isso. o começo de tudo é sempre difícil. E Sim, aí, com quanto certeza. mais você ficar ali e buscar e tentar e não desistir, o processo ele vai se tornar mais natural e as crianças vão começar a vir, elas vão começar a ficar. Você vai se adaptar mais com o processo também de como lidar com esse público que é diferente. Então, é isso. É exatamente isso que você É se falou. manter vivo ali todo dia, é um pouquinho por dia. E Uhum, você comentou da desistência, né, Gui? Ô, Gui? E isso realmente é o que acontece, porque como o Hugo falou, é tudo sobre a consistência, né? Rola uma desistência porque é um público diferente, gente. É igual para quem dá aula para público master. Então, o público adulto, que a gente está acostumado já dentro de um box de CrossFit, o público criança, o público master, são 3 abordagens totalmente diferentes. Então, é assim, eu acho que o primeiro segredo, né, é você entender bem o seu público, né? Então, para ver, um cara que tem sucesso com o programa de CrossFit Kids, ele tá entendendo muito bem o público. Desde Com certeza. 2007, colocando isso, né? E cada dia uma coisa nova. Eu falo que criança é bem imprevisível, então assim, você pode até programar uma aula, pode ser que ela aconteça ou não. Alguma aula vai acontecer, não sei se é que você programou do jeitinho. Então a É, gente tem que ser bem versátil ali na hora. Hoje mesmo está tendo uma aula de kids agora. Então acho que é a primeira vez em vários anos que eu não estou numa aula na quinta-feira. Ou a quinta-feira é mais cheio. E aí hoje eu já consegui fazer com que toda a equipe ela se envolva com kids. Uma coisa que não acontecia há muito tempo. uhum, Porque não sei se é receio, não sei se é aquela na cabeça que criança dá trabalho, e realmente dá, mas é um trabalho diferente e bom. E hoje todos os treinadores estão lá, eu e mais 3. Eles estão envolvidos com Kids. Então tem 2 agora no aula do Kids.
E aí, o que que eu tento fazer com eles? A gente monta um plano de aula, ou eu monto um plano de aula, eu vou lá e explico para eles, ó, para hoje, o que que eu faria? Eu faria isso, isso e isso. E aí, que nessa parte, vocês estão vendo que tem 3 opções, é porque alguma delas vai funcionar, tá? Eu não sei qual vai funcionar, mas alguma vai funcionar. Então, é o que a gente tem que ter. Não dá para você chegar e falar, não, eu tô com meu plano de aula, vai acontecer lindamente, e não importa o que aconteça, eu vou fazer ele acontecer, porque não vai. Principalmente com teens. Adolescentes é mais difícil. Então, tem uma Nossa, turma que que vai de idade, 13 né? até 17 anos, e é uma turma que tem umas 12 meninas, sendo que é umas 3 grupinhos da mesma sala, então já chega com o telefone, já chega para conversa, o dia não está muito bom, está na preguiça, e o horário é 2 da tarde. Então, assim, elas Nossa. chegaram da aula tem 1 hora, elas almoçaram tem 1 hora e 15. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é eu entender que elas chegaram da aula tem 1 hora. A segunda é que elas acabaram de comer. A terceira é que elas são adolescentes e eu fui. Então, aí a gente começa a lidar mais pelo como a situação é, e não só pelo que eu quero entregar. Eu vou entregar uma aula linda de clean and jerk, porque eu quero que eles façam bem feito. E não, eu tenho que parar um pouquinho, enxergar o contexto todo e bora. Vamos fazer uma aula legal acontecer, vamos extrair bons movimentos, vamos fazer que todo mundo converse um pouquinho com o outro e as coisas acontecem. Então, é ser menos chato com as coisas e colocar mais diversão e, e deixar a aula fluir um pouco e ver o que a gente consegue colocar para funcionar melhor. Porque Yes. senão a gente desiste. Senão a gente desiste. Se a gente vai Exato. só, plano de aula, não funcionou, não consigo fazer isso, deixa pra lá. É entender o seu público e ser flexível com isso, sabe? Tem CrossFit Kids é isso. Ô Gui, pensando nisso, em ser flexível, em entendendo esses públicos diferentes que você trabalha, de kids e teens, é, qual são as estratégias, né, que você percebe que você consegue usar do kids, no teens e no adulto? Tem alguma coisa que você carrega de um para o outro que você acha que se aplica muito bem para todas as idades, todas as faixas? Assim, na verdade, o teens e o adulto a gente consegue assemelhar bem um plano de aula. Eu acho que só na forma de entregar ali que a gente acaba tendo mudanças. A gente consegue sim pegar coisa do kids e colocar no adulto com muita frequência. Eu só acho que a gente não consegue pegar muito o que é o adulto e colocar lá no kids. Então a gente Uhum, vem meio com aquele tema de mini adultos e a gente acaba fugindo um pouco da lógica. sim. Mas nos pequenininhos, lá começando, eu sempre começo ensinando alguma coisa. A gente fala que a gente não pode ligar eles na tomada porque senão acabou. Então a gente vem, a aula começou, vamos ensinar alguma coisa. E aí eu penso que eu tenho 1 minuto para ensinar alguma coisa e eles vão ter 5 para que eu consiga buscar eles onde eles estiverem. E é mais ou menos isso. E 1 minuto eu ensino alguma coisa, 5 minutos cada um vai para um canto, tem que sair buscando. E aí eu entendi isso, entendi que é desse jeito que eu vou ensinar o que que eu quero no movimento. E aí, dessa turminha, eu acabo não transferindo muita coisa para outros lugares, porque eles são Uhum, desse jeito. E é assim que ela funciona da melhor maneira, eu acredito. Com aham, Kids, a gente consegue sim trazer um jogo, envolver um aquecimento geral nesse jogo, a gente consegue aplicar uma técnica de alguma coisa que vai ter na aula, ou então vai ter um salto de corda, um handstand, talvez uns agachamentos com uma bola, a gente já consegue ensinando isso e eles já vão entendendo que eles vão fazer uma prática daquilo daqui a pouquinho e em seguida é uma recompensa do que foi feito. A gente tem um jogo, eles entendem isso. E a uhum, gente leva um pouquinho para o Teams ainda. Então lá no Teams eu já tenho um aquecimento geral, eu já tenho um aquecimento específico, eu já consigo trabalhar um pouco mais com cargas, eles gostam disso, eles amam deadlift, não sei porquê, mas eu sei que eles gostam das anilhas cheias. E a gente transfere aquilo para um ódio do dia, um treino que realmente é um trabalho duro, eles sabem que eles vão sair acabados ali, mas aquilo tem uma recompensa lá na frente na vida. E a gente pode terminar com bate-papo, com um jogo, um desafio. E essas coisas do Teams a gente consegue fazer um leve trás ali para o adulto.
Só o adulto que eu acho que ele não vai ter tanta interferência ali no Kids. Porque a aula é divertida sim, mas a gente tem uma seriedade maior com aquilo. E os objetivos são diferentes. Então, o adulto a gente não tem que convencer ninguém a fazer CrossFit. Eles estão buscando aquele produto e a gente vai entregar o melhor. Eles têm que saber que aquilo é bom para a vida deles. E a gente não é mãe, pai para ficar ali, faz. Os adolescentes, sim, a gente tem que meio que fazer um jogo com ele, um jogo justo, eu falo. Ei, vamos fazer porque é importante, a gente vai parar daqui a pouco, a gente vai conversar, a gente vai fazer o vôlei que vocês querem fazer, e para o Kids também. Então, acaba que eu acho que esse pouco de semelhança entre uma e outra dá para fazer. É isso. E, Eu, eu, e você eu percebe não. que uma coisa ajuda a outra, né? Tipo, aquilo Sim, com certeza. que você carrega no Kids, você consegue perceber que isso te ajuda a dar uma aula melhor também para um aluno adulto, Com certeza. adolescente. Fala que a gente fica mais alegre. Pelo menos a gente Hum. consegue, a gente tem uma energia melhor para chegar na. Eu tenho uma aula aqui do Kids que ela termina 11h05, 11h15 eu tenho uma aula de adulto. Aham. Então, essa aula já começa com energia maior, ou eu um pouco mais louco, mas é uma aula legal nas terça-feira. E acaba que a presença da criança ela contagia a turma. É a hora que Aham. eles estão saindo ali, os adultos estão chegando. Então, talvez você pode pensar assim, nossa, eles estão fazendo algo que eu vou fazer daqui a pouco. Eles estão saindo felizes. Então, Uhum. É, vamos ser eu, felizes. Então, eu acho que isso é uma moeda de troca, sabe, das duas partes, porque isso deixa os adultos esperançosos também. Eu vejo muita esperança quando eu vejo crianças sendo colocadas em esporte desde cedo e crianças que, assim, fazem porque, lógico, no início foram introduzidas, mas agora porque gostam, né? Então, você ser uma criança que você é empurrada para fazer esporte é muito difícil. Isso pode causar algumas coisas não tão boas pro futuro. Mas a partir do momento quando a criança se identifica com algo, é tão legal a gente alimentar essa vontade neles, né, Gui? E você comentou algo, Gui, que eu lembrei do meu curso Kids também lá em 2018 com o Nick Papas. Não sei se foi ele que te deu o curso de CrossFit Kids, mas foi um cara que, assim, eu amei a presença e a atitude dele, eu amei a forma que ele conduziu o curso. E ele falou exatamente isso. No máximo, 1 minuto ensinando uma criança. Porque vai passar uma borboleta, eles vão olhar para a borboleta e vão esquecer o que você está falando. Então, ó, e isso, eu fiz uma reflexão sobre isso, pensando nos adultos. Porque você ter o domínio sobre as crianças, primeiro, você cria uma paciência que é de outro mundo, né? em outro mundo, com certeza. Você cria uma paciência e você leva essa paciência na aula dos adultos também. E eu vejo que o domínio de crianças te dá uma presença e atitude diferente na condução de aula de adultos. Então, Sem assim, dúvida. É. eu trabalhei em escola aqui em Santos também, né? Desde o início da minha época do CrossFit e um pouquinho depois. E, rapaz, lidar com adolescente é assim, é pior que tomar soco na cara. É muito Uma difícil. luta. É muito Uma difícil. É luta. uma luta. É uma É. luta. Uma luta Então, boa. Eu falo que é uma luta boa. é uma luta boa. Exatamente. É uma luta boa porque você entende. Caramba, como é que eu prendo a atenção dessa galera? É sendo autoritário? É mandando mais? É sendo. Eu vi que, quando eu dava aula na escola, eu vi que, opa, não. Eu vou ser o amigão, mas com responsabilidade, com cobrança. É isso. É isso. Então, esse é o segredo. Então, eu via que isso me ajudava quando eu ia para a aula dos adultos também. Porque, assim, você, um cara que conduz as aulas para os kids, você é o líder deles. Então, que tipo de liderança você quer seguir ali em frente ao Livros do Preto? Que você seja a liderança que lida como exemplo e não seja aquele líder autoritário que é sim, senhor, porque isso uma hora ou outra vai rebelar as crianças. Com Então, não certeza. tem jeito. É o parceirão, não é verdade? É um parceirão. E aí, pegando o ganho que você falou, é meio que todo mundo entender que todo mundo tem espaço. Então, a gente está entregando alguma coisa, a gente está como líder da turma, assim, mas todo mundo tem espaço. E todo mundo vai poder conversar na hora que tiver de conversar, todo mundo vai poder perguntar na hora que tiver de perguntar, questionar alguma coisa. Então, na hora que todo mundo entende, todo mundo tem espaço, por mais que alguém está ali como líder e está ali para ensinar, e está ali porque tem que estar ali,
as coisas funcionam melhor. Então, esse pensamento aí, eu acho que ele Exato. funciona. E assim, eu não sou pai ainda, né? Quero muito, mas não sou pai ainda. Mas a gente teve contato com crianças, né? E da época que eu trabalhava na escola, eu tinha contato com um aluno que se chama Pedro. Pedro Nosquese. Depois eu vou mandar isso aqui para ele. E eu comecei a dar aula pro Pedro. Ele era pequenininho. Ele odiava educação física. E eu sentava com ele ali e falava, mano, eu também odiava isso, porque eu odeio jogar bola, Pedro. Eu não gosto desses negócios com bola. Então, ó, mano, eu era igualzinho a você. Eu entendia ele. Algum tempinho depois, o moleque virou crossfiteiro. Treinou muito tempo com a gente na Cross de Boqueirão. Então eu vejo que assim, as coisas pra gente, né, pra quem dá aula pra criança, não podem ser forçadas, né? Você tem que passar esse amor pela prática. E quando você passa esse amor, eles vão entendendo esse porquê, né? Por que que é tão importante praticar atividade física? Eu fui um cara que, na minha infância, eu não pratiquei muita atividade. Foi só quando eu encontrei a modalidade que eu queria que, opa. Então, assim, é calma, né? É calma até para você que dá aula de CrossFit Kids. Não tente Sim. forçar a barra, né? Forçar a barra de É mais para adulto já é nós, né? difícil, né? Se forçar a barra de adulto Imagina já é as difícil, crianças. imagina de criança. Então, essa é a reflexão que fica, Verdade. né? Sim. Tem que ter empatia ali pra gente entender o outro Exato. lado também. A gente esteve do outro lado. A gente É, não exatamente. pensava lá quando a gente estava, mas a gente esteve lá do outro lado. E quando a gente Não, vem com um pouco de empatia, a gente consegue oferecer as coisas melhores, com uma medida melhor. porque você vende da maneira que vai ser melhor recebido para aquela pessoa. Então não tem jeito. É como você fala e se comunica com cada um, né? Gui, para a gente finalizar o papo de hoje, quais são as suas próximas metas aí como treinador? Eu nem falei muito de. Uma reflexão também sobre o trabalho com kids é que pouco importa o que a gente tem para criança. Então, uma coisa que eu sempre falo aos meus treinadores, eu não importa se é nível 3, nível 4, você tem curso do kids, a criança não precisa disso. Nem sabe o que é isso. É bom que a gente tenha para poder entregar uma coisa melhor, mas a gente tirar um pouquinho do que a gente tem e mais do que a gente é, e a gente tem que ser um bom treinador para elas, é o que elas querem. Mas como profissional, eu tô finalizando um curso sobre CrossFit Kids. A gente vai tentar implementar algo que tem o título de Fitness para crianças e adolescentes. Então a gente vai tentar entregar algo que a gente consiga fazer com que pessoas trabalhem mais com esse público, com que mais pessoas abram lugares que ofereçam, inclusive na nossa cidade. Então acredito que em breve a gente vai ter isso. Como treinador, é claro que eu quero ser o próximo nível que existe dentro da CrossFit. Então a gente olha assim para o nível 4, que é uma coisa que em algum momento é distante ainda, mas é distante até a gente acreditar e pisar lá, então uma hora vai acontecer, sem pressa, no tempo de Deus, no tempo certo. Mas continuar oferecendo o melhor para minha comunidade, que é a Bravery CrossFit, e para os meus pequenos lá, que eu falo que é a minha vida, é a alegria das minhas manhãs. E todo dia a gente tem eles lá, os adolescentes. Então, é a gente continuar fazendo o dever de casa aqui bem feito e as coisas vão fluir naturalmente. Acho que é isso. Caraca, mano. Meu Eu amei o papo bem, de hoje. Eu amei. Fechou. Eu amei. Foi Então, é muito muito bom bom. de verdade. Pra E galera que tá ouvindo aí, ó, espero que tenha gostado, viu? Porque olha quantos tomara que insights, né? goste, Pra gente já colocar em tomara ação. que goste, tomara que implementem mais CrossFit Kids aí mundo afora, porque a gente precisa disso. Alguma criança está Exato. assistindo televisão na hora que não deveria, comendo uma porcaria lá, então a gente tem que Levar oferecer, bons tá? hábitos. Não adianta a sim, gente querer sem oferecer, né? A gente tem que oferecer alguma coisa. é isso aí. Ô Gui, deixa aí o seu arroba, porque com certeza existem treinadores que querem começar e não sabem muito bem por onde, ou às vezes eles querem perguntar para alguém que já tem mais experiência. Então, fala como eles podem te encontrar, para você poder trocar essa ideia diretamente com eles também. Sim. Instagram, Guilherme Borba, acho que vai achar mais fácil. E a gente tem um CrossFit Kids 1, onde eles vão conseguir ver bastante coisa do Kids. A gente sempre está atualizado por lá. Então, é por onde vai achar a gente da melhor maneira. Yes. Yes. Procura lá qualquer Muito Muito dúvida, obrigado, bem. à Gui. disposição. Obrigado, viu, de coração. Fechou. Galera, espero que vocês tenham gostado esse papo de sexta aqui com o Gui. Qualquer dúvida, manda mensagem para ele lá que com certeza ele vai te ajudar. E a gente se vê
lá na próxima semana com mais um lançamento. Não esquece de curtir esse episódio aí, manda para algum treinador aí que tá a fim de melhorar no CrossFit Kids e também melhorar como pessoa, porque a gente falou muito sobre isso aqui hoje também. Tamo Certeza, junto, o principal. bom descanso para vocês Tamo e junto. até. É É nóis. isso aí. Valeu, galera!